Olá, Everton Teles do canal Serigrafia de Sucesso por aqui. E eu quero começar esse vídeo de hoje fazendo para você 3 perguntinhas. Talvez essas perguntas podem estar ressoando na sua mente nesse momento. Qual tipo de material devo usar? Nylon ou poliéster? Qual tipo de lineatura eu devo usar nas minhas telas? Mais aberto ou mais fechado? Para telas, para estampas com riqueza de detalhes, traços finos, talvez retículas, qual o tipo de nylon eu devo usar? 44, 55, 62, 77, 120? Bom, se você respondeu sim para pelo menos uma destas perguntas, ou talvez todas, eu quero dizer para você, fique comigo nesse vídeo, que eu vou explicar para você a diferença entre todas essas perguntas, em todos esses tipos de materiais que eu acabei de mencionar aqui agora, e eu tenho certeza que você vai sair daqui esclarecido ou esclarecida nesse momento, ok? Vem comigo que eu vou explicar para você direitinho como funciona tudo isso. Bem, para a gente iniciar essa videoaula, nós precisamos primeiro definir que é de fato um e outro material, porque existe uma grande confusão quando se fala de poliéster e nylon. Existe um costume de linguagem, um linguajar comum que a gente usa para as pessoas, os serígrafos, para poder falar da malha que reveste a tela. A gente costuma chamar muito de nylon. É um costume porque é um material mais antigo e o poliéster veio como um material mais inovador de um bom tempo para cá, é claro, mas na verdade existe chama-se até vício de linguagem, que a gente costuma chamar o poliéster em si, muitas das vezes até de nylon. Mas fica a pergunta, qual a melhor malha para a minha tela de serigrafia? Talvez essa pergunta esteja aí na sua mente agora. Se você está nesse vídeo aqui, eu acredito que você tenha talvez estas dúvidas ou esta dúvida. E eu tenho certeza que nesse vídeo a gente vai conseguir tirar bastante dúvidas e você vai sair daqui com bastante ideias legais para poder aplicar no seu negócio de serigrafia, na sua estamparia, enfim, por aí vai, ok? Nós vamos diferenciar entre um e outro. Diferença entre poliéster e nylon. Vamos falar primeiro do nylon, tá? A malha em nylon. A malha em nylon, diferentemente do poliéster, tem boa elasticidade e aparência semelhante ao poliéster. Porém, a sua utilização é bem diferente. O que acontece? Deixa eu contar uma pequena história para você. Certa vez eu fui numa casa de serigrafia comprar um poliéster. E quando cheguei lá, nessa época eu trabalhava com sacolas personalizadas, sacolas plásticas e bolsas de papel. Então a gente tinha o costume de estampar as logomarcas das lojas na serigrafia e vender. Quando eu chego na loja, eu disse para o rapaz, falei, eu preciso de 2 metros de nylon 120 fios. Quando eu peço nylon 120 fios, prontamente o rapaz me atendeu. Me deu um nylon 120 fios, eu trouxe para minha estamparia, estiquei ele na minha tela. Quando eu estiquei, ele começou a ficar elástico. O nylon em si, ele tem uma elasticidade. Quando você grampeia ele na sua tela, quando você estica com cola, enfim, da forma que você trabalha, ele tem elasticidade. Então ele é diferente do poliéster. O poliéster é um material bem diferente do nylon, apesar de a aparência ser semelhante, ser bem parecido, mas a qualidade, a utilização, ela é bem diferente. Ela é indicada, o nylon, no caso a malha em nylon, é indicada para a confecção de telas que serão utilizadas para impressão de substratos cilíndricos ou arredondados, talvez não totalmente cilíndricos. Enfim, materiais que tenham alguma deformidade, que não sejam totalmente planos, tais como canecas, copos, canetas, baldes, dentre vários outros. Eu já estampei muitas canetas com máquina de serigrafia, canetinha fininha, comum, dessas de corpo branco, copo de alumínio, copo long drink, se faz muito na serigrafia, enfim,
dentre vários outros materiais. E o nylon, pela elasticidade que ele tem, a máquina que se estampa produto cilíndrico, quando o rodo pressiona o nylon contra o material, a elasticidade ela favorece a impressão do material, porque essa elasticidade ela ajuda, na verdade, tá? Então, eu particularmente não indico a utilização de malha de nylon para a confecção de matrizes para impressão em camisetas, porque esse é o intuito desse canal, a gente falar sobre a impressão de camisetas, camisas, enfim, bermudas e outras coisas mais. Então, não é indicado de forma alguma, não indico para você usar nylon para poder fazer tela para impressão plana, tá? Se você está aqui, você trabalha com sacola de papel, sacola plástica, impressão em papel ou qualquer outro material que seja plano, nunca utilize nylon, sempre utilize poliéster, sempre poliéster, tá? Vamos falar do poliéster agora. A malha em poliéster, como o próprio nome já diz, são malhas produzidas em poliéster. Esse é o material, os fios da malha, eles são feitos em poliéster. São malhas com pouquíssima ou nenhuma elasticidade. Na verdade, a elasticidade da malha em poliéster é praticamente zero, não tem nenhuma, tá? Por conta disso, são indicadas para a utilização em substratos planos, tais como tecidos, PVC, papéis e quaisquer outros produtos que sejam substratos que sejam planos. Você tem uma estamparia, você vai estampar camisetas, utiliza poliéster. Poliéster é a malha ideal, a malha em poliéster é a malha ideal para a confecção de telas, para serigrafia em camisetas. Então, quando você for fazer, por exemplo, para desenhos chapados, para desenhos reticulados, para desenhos com traços finos, sempre o poliéster, na minha opinião, é o mais indicado para esse tipo de trabalho, ok? Bom, mas existe uma diferença. Qual nylon eu devo usar? Aberto ou fechado? Isso aí tem um nome, nós chamamos isso na serigrafia de lineatura. Ou seja, são a quantidade de fios que a malha tem com cada determinado número. Bom, dá para a gente ver aqui, por exemplo, eu fiz aqui três comparativos da minha tela aqui. É o seguinte, aqui vai dar para a gente ilustrar bem. 44 fios por centímetro quadrado. O que acontece? A medida da lineatura dos nylons ou dos poliésteres se dá da seguinte forma. 1 centímetro quadrado em 1 centímetro quadrado. Por exemplo, a 44 fios, que é essa primeira aqui, ela tem 44 fiozinhos na vertical em 1 centímetro quadrado. E na horizontal, da mesma forma, 44 fios. Por isso se dá o nome de poliéster ou nylon 44 fios. Quando você chega na loja, por exemplo, fala, me vê um poliéster 44 ou me vê um nylon 44, prontamente o vendedor ele vai te atender e ele vai te entregar um nylon 44 fios. Mas para você entender bem o que você está comprando, o que você está pedindo, são 44 fios por centímetro quadrado. Imagine que dessa ponta até essa daqui tenha 1 centímetro e dentro desse 1 centímetro tem 44 fiozinhos, ok? 77 fios, a mesma coisa. Imagine que aqui tem 1 centímetro de uma extremidade à outra e tem 77 fios dentro dessa extremidade, tanto na vertical quanto na horizontal. 120 fios, mesma coisa. Daí você começa a perceber, olha a diferença dos desenhos, 44 fios, 77 fios e 120 fios. O 44 fios, ele é bem, os fios eles são bem mais distantes um do outro, ok? Então, por conta disso, existe um diferencial quando a gente fala assim, usa para essa estampa, você pode usar um nylon aberto. Para essa estampa, você não deve usar um nylon aberto, tem que ser um nylon fechado. Quando se fala fechado, na linguagem da serigrafia, quando se fala fechado, a gente está falando de nylon
com uma numeração, uma lineatura maior, ou seja, 77 fios, 90 fios, 120 fios e por aí vai, tá? Por quê? Quanto menor a lineatura, mais descarga de tinta, mais deposição de tinta vai ter na peça no ato da estampa. Ou seja, quando você está estampando com nylon 44 fios, esse nylon, como a gente costuma falar na linguagem viciosa que a gente tem, quando você estampa com nylon 44 fios, a deposição, tá? A deposição de tinta na peça vai ser muito maior do que um nylon com maior quantidade de fios, que seja o 77, que seja o 120. Então, quando a gente fala aberto ou fechado, já dá para você entender que aberto é um nylon mais com menos fios e fechado é um nylon com mais fios por centímetro quadrado. Agora me deixe dar uma dica muito interessante para você, que talvez vá te servir para você economizar, para você, enfim, fazer as suas telas com mais facilidade. Eu uso um material, você chega, por exemplo, na casa de tecidos, uma malharia, uma casa que vende tecido plano, por exemplo, você compra um tecido chamado voal. Voal, se escreve V-O-I-L. Ele tem de várias cores. Ele é muito usado para fazer cortinado de festas de casamento, 15 anos, aqueles cortinados bonitos que tem nas festas. Utiliza-se muito esse material, voal. Geralmente ele tem 3 metros de largura e você compra a metragem linear, ou seja, 2 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, quantidade que você quiser. Em relação ao poliéster, principalmente ao poliéster, ele é muito, mas muito mais barato. Quando você vai fazer tela com estampas, que por exemplo, são estampas de ocasião, um carnaval, ou festa de igreja, por exemplo, que tem uma data marcada para começar e para terminar, camisas temáticas de momento, você pode usar esse material que ele sai muito, mas muito mais barato. Você vai economizar uma grana muito boa. Procura voal nas casas de tecido que você vai encontrar isso aí, ok? Vamos lá então. Bem, na verdade, entre questão de nylon aberto e fechado, não existe melhor ou pior. Na verdade, o que existem são vantagens e desvantagens, porque cada lineatura, ou seja, 44, 55, 62, 77, 90, 120, 180, cada lineatura é indicada para um determinado tipo de trabalho. Então, por exemplo, para desenhos vetores, chapados, desenhos com traços mais grossos, você vai usar uma malha de lineatura mais aberta, por exemplo, 44 fios, ou até o voal que eu indiquei para você há alguns segundos atrás. Pode ser usado também, por que não? Sem problema. Você vai economizar uma boa grana fazendo assim, tá? E para artes com detalhes mais finos como retículas, traços muito finos, enfim, deve ser utilizada uma malha com lineatura mais fechada, ou seja, aí você pode usar um 62, você pode usar um 77, pode usar um 120, apesar de que para ter estampa em tecido, não indico a utilização de nylon 120. O máximo que eu uso é o 77, os 77 fios. Lógico, para uma policromia ou para uma cromia, um simulado, alguma coisa dessa natureza, pode-se utilizar os 120 fios também, ok? Vamos ver os exemplos a seguir, tá? Para a gente ficar mais com exemplos mais claros. Olha essa arte aqui que está na esquerda da tela, tá? Está escrito Jesus Cristo, é uma arte evangélica, tem costume de fazer bastante trabalhos, camisetas com esse tema, com o tema evangélico, né, cristão. Supondo que essa estampa aqui fosse tamanho A3, dá 297 por 420 milímetros. Tá? Então, nessa arte, com esses detalhes bem pequenos, que você vê que onde eu estou passando o mouse agora nesse momento, com esses detalhes bem miúdos aqui, é indicado que você use um nylon ou um poliéster, na verdade, desculpe, 62
ou até mesmo o 77, que ele é mais fino, ele é mais fechado. Então vai dar uma qualidade, uma riqueza de detalhes muito maior. Ou seja, se você for revelar uma estampa dessa num nylon muito aberto, o que acontece? Você perde a riqueza de detalhes. Os detalhes muito pequenos, eles não revelam. Por melhor que seja a sua arte final, por melhor que seja a sua mesa, por melhor que seja todo o aparato que você tenha, ele vai acabar não revelando. Então, para você ter uma qualidade, você ter uma estampa de qualidade, uma qualidade final melhor, você tem que usar um nylon mais fino, ou seja, pode usar os 62 fios, ou pode usar os 77 fios numa estampa dessa, tá? Agora, essas daqui da direita, onde eu estou passando o mouse, são estampas com detalhes mais grossos. Então aqui, você pode usar uma malha 44 fios, você pode usar uma malha 55 fios, você pode usar até um voal, você pode usar até esse material, o voal ele é feito de poliéster, então ele também é bem rígido, ele é bem firme. Na hora de você estampar ele não dá problema. Então, nesse tipo de estampa, eu uso o voal tranquilamente, não me dá problema algum. E eu ainda fico com uma qualidade muito boa, mas muito boa mesmo. Uma cobertura, enfim. Fica muito legal. Mas vamos falar agora de vantagens e desvantagens de cada um deles. Eu separei aqui dos dois que eu uso, do nylon mais aberto e do mais fechado que eu tenho costume de usar. Tá? Então eu separei aqui algumas vantagens e desvantagens desses dois tipos. O 44 fios. Quais são as vantagens dele? Não entope com facilidade. O não entope com facilidade aqui é entre aspas, tá? Tudo tem, na estamparia, tem-se que ter muito cuidado, porque uma tela, uma vez entupida com tinta à base d'água, dificilmente você vai conseguir desentupir ela. Dificilmente você vai conseguir recuperar para que ela volte à mesma qualidade que ela tinha originalmente falando. Então, mas as telas mais abertas, elas se entopem, elas levam menos tempo para entupir do que as mais finas, do que as mais fechadas, ok? Vantagem, são mais baratos. Quanto menor a lineatura, 44, 55, e o vol já falei para você que é muito mais barato. Então, quanto menor a lineatura, mais baratos eles serão. Então, se você puder dar preferência de fazer as suas telas com os nylons mais abertos, né? Lógico, tudo dentro da possibilidade para que a qualidade fique agradável ao cliente, ao comprador final, não há problema, você economiza com isso. Tem maior resistência à abrasão, ou seja, a resistência dele é maior, porque são feitos também com fios de poliéster um pouco mais grossos. Então, tem essa vantagem também. Ok? Quais são as desvantagens? Não confere acabamento totalmente perfeito, dá uma serrilha, dependendo do desenho que você estiver fazendo, dependendo do que você estiver trabalhando. Principalmente, preciso falar isso para você, principalmente o voal. Ele dá algumas serrilhazinhas muito, mas muito finas, quase imperceptíveis. Mas dependendo do trabalho, essas serrilhas atrapalham. Essas serrilhas, elas podem te atrapalhar, dependendo dos traços que você for trabalhar da sua arte. Perda de pequenos detalhes, não revela. Se você quiser revelar coisas com detalhes muito pequenos, não revela no nylon muito, mas muito fino, se forem detalhes muito pequenos. Então, para detalhes pequenos, muito pequenos, você acaba perdendo em qualidade com o nylon, com o poliéster ou nylon 44 fios. 77 fios. Quais são as vantagens? Dá para revelar detalhes minuciosos, ou seja, letras bem pequenas, coisas muito minuciosas mesmo, como retículas até, dependendo da retícula, claro, não pode ser muito pequena, mas uma retícula que fica ótima em camiseta, por exemplo, se revela no nylon 77 fios, sem problema, fica muito bom, revela detalhes muito pequenos. O acabamento das estampas ficam bem melhores, ou seja, elas ficam sem serrilhas, ficam mais, eu costumo dizer que elas ficam mais lisas, ou você percebe que as curvaturas, principalmente das artes, elas ficam com mais acabamento, fica bem melhor. Dá riqueza de detalhes. Quando você faz uma estampa como aquela que eu acabei de mostrar para você, daquele leão, com aquele monte de detalhezinhos pequenos,
feito no nylon de 77 fios, fica muito, mas muito bom. Agora, ele também tem as suas desvantagens, né? Eles são mais frágeis, ou seja, deve-se tomar muito cuidado quando for esticado. Quando você estiver esticando a tela, você tem que tomar muito cuidado, porque eles são nylons mais frágeis, ou seja, eles rasgam com mais facilidade. Então, essa é uma das desvantagens. Eles entopem com maior facilidade, devido você usar ele para gravar coisas com mais detalhes, com detalhes menores ou detalhes pequenos, eles correm o risco de entupir mais rápido, então com mais facilidade. E também tem menor resistência à abrasão, ou seja, por serem nylons ou poliésteres mais finos, os 77 fios, eles são mais melindrosos, eles são mais frágeis, então ele tem menor resistência também à abrasão, ok? Bem, nesse vídeo, essas são as dicas. Eu queria saber o que você achou, tá? O que você ficou de dúvida, se eu conseguir sanar as suas dúvidas. Se eu conseguir tirar as suas dúvidas, vou te pedir, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações e não deixe de fazer uma coisa, colocar aqui embaixo nos comentários o que é que você está achando desses vídeos. Se você tem alguma dica, alguma crítica, qualquer coisa, escreve aqui embaixo para mim. Eu estou aqui de coração aberto para poder te responder e te ajudar a montar a sua estamparia. Quem sabe para você montar uma estamparia, faturar 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, vendendo as suas peças online e fisicamente também. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.